Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê, um dossiê daqueles, mas antes de eu falar o tema pra vocês, quero abrir o vídeo hoje trazendo algumas notícias sobre a economia do Brasil, que não passa bem. Quero falar sobre o senhor Rodrigo Pacheco, que pode não colocar o requerimento para a abertura da CPMI aí agora no dia 18, pode postergar mais uma vez para ver se ajuda o Dilma. Temos novidades, notinha bem rápida sobre a vida de Bolsonaro no âmbito jurídico e talvez possamos ter boas notícias. E hoje, tava com saudade dele, mas ele voltou. Senhor Serginho Moro voltou aos holofotes ontem com história muito engraçada, para não falar cabulosa, e eu quero relembrar apenas uma notícia de um passado não tão distante, né, do ex-juiz. E aí, se a gente começa com os assuntos mais interessantes e o nosso dossiê. O Dilma estava no Oriente, a Dilma também, estavam juntos, inclusive se encontraram. E aqui eu já quero começar trazendo uma análise para vocês, falar de algumas coisas. A internet ficou falando, né, a Dilma voltou por causa do discurso dela sobre o Sul global e os países do Norte que também estão no Sul, etc. E essa situação é muito mais complexa do que algumas pessoas aí estão tentando comentar. Além disso, vamos falar sobre o Haddad, que acabou, né, fazendo umas atrapalhadas aí lá no Oriente, vocês vão entender. E ainda vou falar mais um pouquinho da Choquei. E aí depois que as coisas vão começar, né, o caldo vai começar a engrossar. O senhor Fernando Haddad tá com agora uma nova proposta, que não é nem tão nova assim diante do que o governo já vem apresentando. É um plano de desenvolver a economia, um plano bem verdinho, mas bem verdinho mesmo, né, do jeito que o SG gosta. E aí eu quero mostrar para vocês alguns termos específicos do que pode estar por trás dessas ideias, relembrar algumas notícias, falar um pouco dessa reforma tributária bem verdinha também, né, e um pouquinho rosa, né, o cashback rosa, e por fim, se der tempo, vamos falar sobre algumas nomeações para alguns cargos, o BNDES e a turma da carreta furacão. Mas vem comigo que eu te garanto que hoje tamo que tamo. Mas para começar, essa notícia já deixa as pessoas apreensivas em seu subtítulo. O Valor Econômico do Grupo Globo diz o seguinte: pedidos de recuperação judicial e falências disparam neste ano. Já tínhamos comentado que a coisa estava disparando aí no mês de março. E olha o subtítulo: para especialistas, o pior está por vir. Mesmo diante de todo o caos que o Brasil já sofre, né, o desemprego no ar, a inflação galopante, PIB cada vez menor, o pior ainda está por vir. Segundo o RAB, 2023 começou com a maior quantidade de pedidos nos últimos 3 anos. Gente, 2020, ano da pandemia, começou pior do que 2020. E economista diz ver um caminho para a aceleração das decretações de falências. Só deve piorar. Estamos nessa fase anterior do aumento de falências, porque muitas empresas, se percebendo em dificuldades, não têm outro recurso senão entrar no processo de recuperação judicial. Nem todas conseguem se recuperar. A questão que envolve aí uma crise nas montadoras, né, o setor automobilístico também não sai dos holofotes da imprensa. Agora, o valor conta que a Mercedes-Benz suspende contratos de 1.200 trabalhadores em meio à queda nas vendas de caminhões. Entre os motivos da parada estão queda na produção, falta de peças e alta taxa de juros no país. E a turma já tinha dado férias coletivas. Olha como as coisas estão, né, acontecendo. A bola de neve. Esse setor aqui da Mercedes não é no final do dia para o cidadão comum, não é carro de luxo da Mercedes, não. Gente, caminhão. Quem compra caminhão são o quê? Outras empresas, na maior parte do tempo. Beleza, tem um caminhoneiro, mas olha o que tá rolando. Cenário do Brasil. O pior ainda está por vir. Falando em empresas que não estão muito bem, essa aqui acho que o brasileiro comemora, pelo menos grande parte dos brasileiros. Não sei porquê, né? Mas após demissões, funcionária acha inseto em comida servida na TV Globo. E estão falando aí que pode vir mais demissões na casa de centenas nos próximos dias. Quem trouxe informação foi a turma do Metrópolis também. A emissora afirmou que está investigando o caso ocorrido no início da semana. O restaurante da empresa é controlado por uma terceirizada. Ela até brinca e fala: a Globo já está 100% SG? Estão servindo inseto como comida? Mas indo lá para algumas coisas extras,
tem a ver com alimentação e agenda SG. Até gravei um vídeo sobre isso ontem e não foi por causa das notícias, foi totalmente aleatório. Tá no Talking Show. Recomendo que vocês assistam, até mandei o link lá no Telegram. Acho que a discussão é importante. Mas vejam só. Uma pessoa aí, né, da turma woke, um daqueles grupos que são abraçados. Vou ligar aqui só o ar que tá quente hoje aqui, viu? Estampa latas de uma das cervejas mais conhecidas nos Estados Unidos e a empresa perde 5 bilhões na bolsa. A empresa é a AB InBev, né? Acho que é InBev, na verdade, não há dúvida. Mas é a do Lema. A turma do Lema aí perdeu 5 bilhões. A cerveja envolvida é a Bud Light. E eles resolveram pegar um representante da turma do Arco-Íris. E aí a empresa acabou por receber uma enxurrada de comentários negativos, principalmente dos conservadores, até artistas famosos do country. Vejam como são as coisas. O sertanejo no Brasil é conservador. O country nos Estados Unidos também é conservador. Similaridades interessantes. Muitas das críticas diziam que o setor de marketing da Bud Light faz parte do movimento woke. Tema de discussões nos Estados Unidos, o woke, acordado em tradução literal, se refere a estar acordado para injustiças sociais. Juro pra vocês, eu não li essa nota quando eu gravei o vídeo ontem. Eu usei a mesma explicação para falar o que era o woke, né? As minorias, etc. Eu também falava das questões das mudanças climáticas. No entanto, quem é contrário a esse movimento contesta o que chamam de patrulha do cancelamento e dizem que muitas empresas cedem a pressões vindas desse público, o que acontece no Brasil. Vai para cima, retira patrocinadores de quem eles não gostam, né? Tenta literalmente fazer a empresa falir. Ao se depararem com ações de marketing focadas em diversidade, né, lacração, os conservadores nos Estados Unidos utilizam o termo go woke, go broke, acorde e vá à falência, né, em tradução literal. Uma derivação do que no Brasil ficou conhecido como quem lacra não lucra. As agendas são a mesma. Elas só vão se repetindo e tendo algumas adaptações de país para país. Mas vamos lá. Eu falei para vocês lá no início, e aqui vou trazer só algumas informaçõezinhas extras. Hoje, para conjugar os plurais, tá difícil, viu? Mas vamos lá. Pacheco convoca a reunião do Congresso, mas não garante leitura de CPI de 8 de janeiro. Na verdade, é a CPMI. E aí o Caio Junqueira vai discorrendo sobre o assunto. Diz que o Pacheco pode, né, não colocar CP em pauta. E um dos motivos de não colocar CP em pauta é porque tem que preencher todos os requisitos. E qual o requisito que o Caio Junqueira aponta? Existência de assinaturas. Em especial, existência de assinaturas. Mas assim, se não tem as assinaturas, realmente não tem por que o Pacheco ler. Isso é meio que óbvio. Então, por que ele estaria soltando uma nota como essa? E aí eu conto para vocês. Já tem uns dias que eu comecei a ouvir na Rádio Peão, depois conversei até com um deputado ou outro, e eles comentaram que está rolando uma movimentação pesada da turma do desgoverno para remover as assinaturas da CPMI. E eles estão falando que o que meio que está acertado com o governo do Dilma é que os deputados ou senadores, quem vai te retirar a assinatura, só retirem horas antes da sessão do dia 18, no movimento conjunto. Todos vão e retiram de uma vez só. Por quê? Porque aí as críticas, elas vão ficar meio que diluídas. É um impacto único. Em vez de um tirar agora, aí todo mundo fala, o cara tirou a assinatura, aí mais outro tira. Não, todos de uma vez só. Porque aí a população vai ter que escolher, né, quem que ela vai criticar. Não vai criticar todo mundo. Então estão falando que tá rolando isso daí. Diz que o governo tá trabalhando pesado, seja com segundo escalão, terceiro escalão, emendas, todas as ferramentas que o governo tem e possui para esvaziar a comissão. O que é, no mínimo, intrigante. A gente já comentou sobre isso diversas vezes. No vídeo de ontem trouxemos também aquela nota que saiu no Metrópolis, onde mostra que a turma do desgoverno não deu acesso para a Câmara, para os deputados federais, para eles verem, né, os vídeos na íntegra sobre as invasões. O que é que o desgoverno tem tanto a esconder, né? O que é que existe de tão sensível para a segurança nacional que os deputados federais não podem ter acesso aos vídeos na íntegra? Fora aqueles documentos que já foram divulgados, né? Autoridades alertando outras autoridades e que também pode respingar no executivo.
Não faltam pontos que levantem dúvidas para quem está acompanhando a notícia de forma um pouco mais aprofundada. Para quem assiste a Rede Globo, acha que isso daqui, né, é maluquice dos bolsonaristas, até tudo mais. A Globo trabalha como um grande assunto do desgoverno, mas, enfim, né? Vou ficar aqui só meio que repetindo o que os deputados já falaram. Tem alguns vídeos nas redes sociais de alguns deputados federais explicando sobre o que é que pode estar acontecendo. E vamos observar. Faltam que 4 dias, se a gente não contar com hoje, que vai ser no dia 18, hoje é dia 14. Espero que os nossos deputados garantam a instalação da CPMI. Mudando aqui para Bolsonaro, falei que tinha uma notícia que é interessante, minimamente interessante. Tava todo mundo aí apostando numa inelegibilidade, que vai, já falando de placar. Já estavam batendo martelo no placar. E agora a turma da CNN fala sobre a dança das cadeiras no tribunal, que poderia gerar certas dúvidas sobre o andamento de ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. O futuro político do ex-presidente fica sujeito à composição da corte e data para análise do caso. E aí fala, né, que a aposentadoria antecipada do ministro Lewandowski, essa daí vai dar espaço para o Cássio, a não ser que alguma coisa muito grande aconteça. Quem vai ocupar a vaga dele é o Cássio. O tribunal são 7. E aí, tem mais alguns outros ministros, que também devem sair agora já no final de maio. Fala ali, ó, dos quais 3 serão substituídos dentro de um mês. Então, a comissão que tem 7 vai mudar 4. Um dos 4 é o Cássio e os outros 3. E aí? Vai, não vai, etc, tudo mais. E a nota até fala sobre algumas estratégias que podem ser adotadas e tudo mais, e que parte aí cabe ao Planalto meio que fazer umas indicações. E eu não sei, já falei para vocês, não sei mesmo se o Dilma deseja Bolsonaro inelegível. O Dilma sabe, uma vez que Bolsonaro seja declarado inelegível, a Rede Globo vai romper. A Globo vai romper, o Estadão meio que já está rompido, a Folha de São Paulo deve também dar uma escapulidinha e começar já a fomentar o nome da terceira via, que é quem um consórcio quer. O consórcio quer a terceira via. O Dilma já tá meio cansado, né? Tá todo mundo vendo que o Brasil tá indo pro buraco. Será que vamos ter Bolsonaro 2026? Não, né? É o homem lá de novo. O futuro político de Bolsonaro fica agora mais condicionado à nova composição da corte. Mas vamos esperar. Eu quero me iludir um pouquinho. Eu acho que tá, do jeito que estão as coisas, eles vão fazer de tudo, né, para tornar Bolsonaro inelegível. Mas o que depender de mim e de minha torcida é ele lá em 2026 e, obviamente, eleito, né, e exercendo a função a partir de 1º de janeiro de 2027. Mas vamos lá. Senhor Sérgio Fernando Moro. A coisa é tão... Quando a coisa é grande, você não precisa nem explicar muito, para você, no mínimo, ficar assim, se questionando o que é que está acontecendo. Você vai logo direto ao ponto. Como é essa nota aqui que saiu no Globo, da coluna do Lauro Jardim, mas escrita pelo João Paulo Sacconi. Olha que manchete. Desembargador que mandou prender Tacla Duran também é pai do namorado da filha do Moro. Rapaz, o sogro da filha mandou prender o Tacla Duran. Moro. Autor de uma ordem de prisão contra o advogado Rodrigo Tacla Duran, o desembargador Marcelo Marluce, do TRF4, tem conexão dupla com Sérgio Moro por meio do seu filho, o advogado João Eduardo Malucelli. E olha só, o jovem de 28 anos é sócio do escritório de advocacia do senador. E, além disso, é namorado de Júlia Wolff Moro, de 22 anos, filha mais velha do ex-juiz. Rapaz, que coincidência, hein? O desembargador, pai do sócio, e que também é, né, é quase marido. Pô, o cara ser sócio, tá namorando. Não tem nem como separar, né, no caso desse. Moro boletador, nato, jogador, viu? Moro. E as acusações do Tacla Duran contra o Moro, bem complicadas. Bem complicadas. E esse novo elemento aqui fica assim, né? Levantando algumas dúvidas no ar. O namoro de João e Júlia, que vivem em Curitiba, posiciona Marcelo Marluce
no ciclo de relações familiares de Moro, a quem Tacla Duran acusou na justiça. Em março, o advogado afirmou no depoimento que foi alvo de tentativas de extorsão por pessoas ligadas a Moro enquanto representava empreiteiras na Lava Jato. A acusada de lavagem de dinheiro na operação, Tacla Duran, vivia em Madrid e permanecia solto, enquanto o Supremo, por decisão do Lewandowski, agora aposentado, analisava o imbróglio judicial envolvendo ele e Moro. O desembargador Malucelli resolveu mandar prendê-lo mesmo assim. Cara, o João escreveu o Malucelli de três formas diferentes. Ó. Malucelli, Marluce e... Aqui botou Marluce também. Não, foi duas formas. Marluce com 2C e Malucelli. O João tem que se decidir como é que escreve o nome do desembargador. E aí, sobre essa história, gente, eu já bati nesse ponto ali no ano de 2020, 2021, mas tantas e tantas vezes, até em 2022, eu já bati nesse ponto tantas vezes, eu fico me questionando, aonde iremos parar, qual será o desfecho dessa história e o que é que Moro tem tanto contra o Duran, que tá começando a parecer que tem algo a mais do que simplesmente fazer com que a justiça seja feita. Essa daqui é uma notícia que eu já trouxe diversas vezes em vídeo. Saiu na Veja, acima de qualquer tipo de suspeita, em 2017, no auge que o Moro tinha a popularidade de herói do povo brasileiro. E a notícia falava o seguinte, que o Moro poderia ser impedido de julgar ex-advogado da Odebrecht, não fosse o Ministério Público Federal. E o que é que isso tem a ver com a notícia anterior? O juiz Sérgio Moro poderia ser impedido de julgar o ex-advogado da Odebrecht, o Rodrigo Tacla Duran, não fosse o Ministério Público que, eu adoro essa palavra, estranhamente, de uma forma estranha, ninguém entende muito bem, ocultou uma resposta da Receita Federal que investigou o acusado. O Ministério Público ocultou uma resposta? Estranhamente? Moro. Há 2 anos, pelo menos, a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, há 2 anos, ou seja, desde 2015, a Lava Jato de Curitiba sabe que o advogado, o escritório de advocacia Zucoloto, do qual Rosângela Moro, esposa do juiz, foi sócia, era correspondente na cidade paranaense do escritório de Duran. Essa informação consta na resposta enviada pela Receita Federal, ocultada dos autos pelo Ministério Público. Caso este documento constasse nos autos, o impedimento de Moro poderia ser questionado. Moro, como assim, Moro? E que caso era esse? O Duran meio que falava aí que o Zucoloto, esse aqui, o amigo do Moro, o Zucoloto, teria mostrado que existem caminhos para chegar na casa do Senhor. Basicamente isso. E envolviam transações, na cifra de milhões de dólares, que valem mais do que dinheiro. E agora, o juiz, o desembargador que prende, é pai do namorado da filha, que também é sócio do Moro. Sérgio Fernando Moro, lendário, o lendário. E aqui é só uma postagem, que o Moro realmente não faz questão de esconder sua amizade com o Zucoloto. Sou eclético do gosto musical. Mas citando uma, eu gosto de partida de futebol do Skank, Ele gosta tanto que tenta essa foto aí com o Zucoloto. É aquele cara ali, com mais bichinha, tá ali atrás do Moro. É o cachorro da Dilma, o cachorro atrás da criança. Qual será o futuro que o futuro aguarda, para a vida do senhor Sérgio Moro? Ai, vou ficar até quieto. Tava com saudade de falar dele. Mas vamos lá, vamos pro que importa, o assunto é interessante. E já pegando aqui num gancho do Moro, vamos trazer aqui o amigo dele, o senhor Chico Graziano. Chico Graziano fez voto nulo, Fez a campanha aberta pelo voto nulo, só fazia criticar Bolsonaro e tudo porque não recebeu o cargo de ministro do Meio Ambiente lá em 2019. Todo mundo sabe disso. Aí o Chico Graziano, ele fez aqui um comentário que diversas pessoas dentro da direita, inclusive conservadores, bolsonaristas, chamam do que quiser, também fizeram na mesma linha, falando o seguinte: tínhamos esquecido da Dilma e do seu Dilmês. Chega a ser engraçado, para não dizer trágico. E aí eu coloquei aqui um mapa. Esse é o mapa mundi. Prazer, quem nunca viu na vida. Essa linha vermelha
é a linha do Equador. Seria o 0 graus de latitude. E o que está acima da linha do Equador é o hemisfério norte. O que está abaixo da linha do Equador é o hemisfério sul. Países do norte, países do sul. Diante desse conhecimento de geografia, muita gente deu risada da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Chamado do jeito que ela gostava, né? Ela gostava de ser mais presidenta. O Metrópolis, que não sei se fez de propósito ou não, eu fico na dúvida, eu acho que talvez foi de propósito, e eu já explico por quê, colocou o seguinte: o Sul, que é esse Sul que quer emergir e que conta também com países do Norte e com o multilateralismo. O Sul que conta com países do Norte. Tá. Dilma! Mas Dilma, que confusão, Dilma. Que confusão. Vamos ouvir juntos, porque tem uma fala antes dessa daí. A sua fundação, além do acontecimento histórico, foi uma demonstração da importância de estabelecer uma estratégia e uma parceria compartilhando as necessidades desses países do sul global, ou seja, global. do sul, que é esse sul que quer emergir e que conta também com países do norte e com o multilateralismo. Está sendo fundamental, portanto, expandir o alcance do banco. De um lado, ampliamos o número de países membros, como eu já relatei aqui. De outro lado, estamos fortalecendo nossa plataforma financeira de cooperação. Acabou aí, né? Então, antes da Dilma falar essa fala do Sul, que tem os países do Norte, ela falou sobre o Sul global. Muita gente na direita riu da Dilma. Eu rio de quem da direita riu da Dilma. São pessoas que demonstram um claro desconhecimento do que está sendo abordado nisso daqui. Elas deveriam ter vergonha. Vergonha de verdade. E eu conto para vocês de forma bem simples. Se você dá um Google, pessoal, e você escrever a palavra Sul global, você já se depara com essa página aqui do Wikipedia. De tão óbvio que o assunto está até no Wikipedia. Que tem ali um mapa. Sul global. Que contém países que estão no norte. Olha só. A Dilma não está errada. Sul global, vamos ver a definição do Wikipedia, né? Depois eu trago outra que eu acho que é muito mais precisa. Sul global é um termo utilizado em estudos pós-coloniais e transnacionais que pode referir-se tanto ao terceiro mundo como ao conjunto de países em desenvolvimento. Ou seja, isso aqui não é um conceito geográfico. Aqui é qualquer coisa, menos um conceito geográfico de hemisfério norte e sul. O Sul global é um termo que estende o conceito de país em via de desenvolvimento. Ou seja, não tem nada a ver com questões geográficas. Aqui tem um mapa, também um pouco maior. A Austrália, que está no hemisfério sul, faz parte do norte. Aqui é a linha do Equador. Essa linha aqui é cinza. Olha a quantidade de países. O México, a América Central inteira. A metade da África inteira, todos esses países aqui, como Índia, o Oriente, que o Dilma está lá, etc, tudo mais. Todos esses países fazem parte do Sul global, países do Norte. A Dilma está certa. Aqui é o mapa mundo só para botar bem próximo, né? Pra você ter certeza. Essa linha cinza aqui, essa linha vermelha. A Dilma está certa. A vergonha que tem que sentir é a turma da direita que riu da Dilma. O que mostra um total desconhecimento de assuntos básicos relacionados à geopolítica mundial. E aí, veja, peguei aqui uma página qualquer, uma página de esquerda. Isso aqui é até um artigo que tem várias citações. O Sul Global como projeto político. Texto até de 2020. O Sul Global é um projeto político permanente em disputa por forças progressistas e regressivas da sociedade internacional multipolar. Normalmente, quando a imprensa noticia coisas que envolvem ONU, esses blocos econômicos, você fala de multilateralismo. O que é que a Dilma fala? Na verdade, a Dilma até falou multilateralismo. Só que o Sul Global, ele sim está ligado muito mais a essa ideia do mundo multipolar, que é um assunto que eu já abordei com vocês algumas vezes.
Um parlamentar, ou uma parlamentar, certa vez foi no Monark, nas últimas semanas, foi humilhada pelo Monark. Imagina, o Monark humilhou, né, um ou uma parlamentar que foi pra lá, o Monark começou a debater esses assuntos, falou disso daqui, e o parlamentar levou pra discussão sem pé nem cabeça, com aqueles velhos argumentos de sempre, ai, foro de São Paulo, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Eu contei, pelo menos, 4 deputados federais de segundo mandato, pelo menos 4 dos bem conhecidos, aqueles que todos, se eu falar o nome agora, você vai falar, eu não acredito, sim. 4 daqueles super conhecidos que compartilharam vídeos fazendo piada da Dilma, onde eles viraram motivo de chacota. E a esquerda pegou isso daí e postou, dando risada. E é por isso que eu falo que eu acho que o Metrópolis fez de propósito. Ao retirar aquele termo sul global, a turma foi lá achar que a Dilma estava falando de uma coisa que era um absurdo, quando lá tá certa. Esses são os nossos parlamentares. Estão passando vergonha constantemente. Estão muito preocupados assim na rede social. Muito preocupados na rede social. E o trabalho tá aí. A CPMI tá aí. Sabe? A gente teve aí a sabatina, 2 sabatinas que ficaram muito a desejar. Muito a desejar. Falando até de rede social, quais são os ganhos que estamos obtendo? Quem tá passando vergonha? Você dá um exemplo que eu acho que todo brasileiro já ouviu falar. Senhor Carlos Bolsonaro. Independente se você gosta dele ou não. Se você fazer um pequeno exercício mental em sua cabeça, você consegue lembrar de alguma vez onde o Carlos Bolsonaro postou alguma coisa que causou realmente confusão? Ou normalmente a imprensa ataca ele pelo simples fato de atacá-lo? Se você parar pra ver quem acompanha o Carlos Bolsonaro nas redes sociais, só pega uma postagem de alguém, normalmente ele pega uma postagem que ele acha que é interessante, pega lá, posta, faz um comentáriozinho embaixo, extra, etc, tudo mais, até que segue. Quantos discursos assim, né, que lava a alma do Carlos Bolsonaro você já se deparou? Acho que pouco, ele tá ali, faz ali o trabalho dele, apresenta ali uns projetos na Câmara, faz ali uns questionamentos que ele acha que são pertinentes. Normalmente, quando ele fala alguma coisa, é sempre alguma atuação dele na Câmara de Vereadores, questionando lá o senhor Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. E falando de comunicação, é isso que eu puxei essa linha, e isso que eu acho que é a raiva da imprensa. Eu acho que ninguém nega que grande parte da campanha do Jair Messias Bolsonaro, que começou desde 2014, para quem acompanha entende, né, tem aí o dedo do Carlos, né? Ele foi o principal, tava ali ao lado do pai, compartilha uma coisa aqui, compartilha aquilo outro, vai lá, papapá, ajuda já ele nas redes sociais, montou um site ali para ter as coisas da família. Todos aqueles vídeos antigos, quem votou em Bolsonaro em 2018, já sabendo quem era Bolsonaro, que viu lá, pô, aquela tretinha do Bolsonaro com a Maria do Rosário, uma coisinha ali, as entrevistas que ele foi no CQC, o outro lado, o lado B. Quem vocês acham que ficou guardando isso daí ao longo dos anos? Eu assisti certa vez aquela entrevista do Carlos na Lei da Nagla, ele conta sobre isso. Criou um site. Salvar a história, organizar a história minimamente é extremamente importante. Talvez se não fosse o Carlos organizando isso lá atrás, não existia Bolsonaro. Então, assim, nossos parlamentares precisam acordar e parar de passar vergonha, gente. Tá feio, mas tá muito feio. A vontade de lacrar pra cima da Dilma virou um lacre invertido. Várias postagens na turma da esquerda dando risada dos bolsonaristas que sequer sabem o que é o sul global. Primeiro assunto para ele comentar no dia de ontem. Eu falei que era bem mais complexo. Outra coisa, e essa daqui eu nem vou tentar me aprofundar muito. Muita gente também colocou a mão na cabeça. Meu Deus, agora acabou? Agora acabou, vai dedolarizar o mundo? Esse daqui é um ponto que não existe o bom ou ruim. Desdolarizar não significa que vai dar bom nem que vai dar ruim. Você pode desdolarizar e acontecer algo bom, você pode desdolarizar e acontecer algo ruim. Depende do que realmente vai ser feito. O Lula, em seu discurso, que o pessoal falou, ele fala um ponto que eu falei. Ele tá levantando a questão que é perfeita. Mas será que ele vai fazer isso? Porque ele fala o seguinte, por que a gente não pode fazer... Por que, sei lá, o real não pode ser a moeda de transação internacional? Em vez do dólar. Vamos usar o real. Vocês achariam ruim a moeda brasileira ser a moeda que faz todas as trocas do mundo? Ou seja, quando o Banco Central brasileiro faz qualquer tipo de alteração, o mundo todo sofre por causa do Brasil. Fala, Brasil, não faça isso, pelo amor de Deus. Onde o mundo paga, né, um pouquinho em cada transação para poder utilizar a moeda brasileira. Porque é isso que acontece com o dólar.
Se o real fosse a moeda central do mundo, seria sensacional. O meu questionamento é o seguinte, beleza, vai desdolarizar. O que é que o Brasil vai ganhar com isso? Porque o que eu tô observando do Dilma até o momento é o seguinte, ele vai para os Estados Unidos para entregar o que os Estados Unidos quer, depois ele vai para o Oriente para entregar o que o Oriente quer. E volta de mão abanando. Voltou dos Estados Unidos com 50 milhões de dólares pro fundo da Amazônia. O que a própria comitiva achou que era um nada e passou vergonha, nem quis colocar no comunicado oficial, só nota na Folha de São Paulo sobre isso. Voltou de mãos abanando. Entregou até o talo e voltou com um nabo na mão. É isso que aconteceu. Vai fazer o quê? Beleza, tá fazendo essa cena que eu vou fazer, vai acontecer, mas e aí? E quando eu olho pros termos práticos, eu discordo da matéria até do Washington Times, que saiu ontem, falando, o Lula não colou com a gente do Oeste, né? O Oeste é o Ocidente. Como não? Toda a agenda ESG sendo implementada. A reforma tributária só se fala disso. Quando você olha para os ministérios, temos pessoas ligadas aos zongueiros mais diversos e aos Soros em quase todas as pastas, se não em todas as pastas. Como assim ele não está alinhado ao Ocidente? Ele está alinhado ao que existe de pior no Ocidente. Fora a turma do Foro de São Paulo, que não foi embora, continua aí. Então, essa questão é muito mais complexa. Se isso daqui fosse uma coisa bem feita, isso daqui, quer ver um exemplo? Para encerrar, é a mesma discussão sobre estatais. Eu sou 100% a favor do Brasil ter estatais fortes, se for Bolsonaro que for o presidente da República, porque eu confio em Bolsonaro. Eu sei que o objetivo de Bolsonaro é cuidar do Brasil. Já com o PT, privatiza. É melhor. Já viu o que aconteceu no passado. É a mesma coisa. Vai desdolarizar com Bolsonaro? Bolsonaro é aquele cara que vai na Rússia, é recebido de uma forma que ninguém foi recebido na história, basicamente, e voltou com rios e rios de fertilizante e combustível. Esse é Bolsonaro. Esse cidadão vai voltar. Eu quero ver que ele vai voltar pro Brasil. Aqui é a curva. Eu quero ver coisas reais. O que é que ele vai trazer para o Brasil? Ganhos. Não quero papelada, quero ganhos reais. Esse para mim é o grande ponto. Se fosse Bolsonaro falando, eu vou desdolarizar, eu ia bater. Jair, mito! Vai que é tua, Jair. Vai que é tua. Vamos colocar, né, o negócio na mesa e falar, ó, temos uma economia que pode não ter equipamentos, produtos de super desenvolvidos, mas temos comida, é importantíssimo. Quiser, né, comprar e vender comida, é na minha moeda. Você vai ter que comprar real, você vai ter que estocar real, porque minha moeda é importante. Eu alimento o planeta. Já se fosse Bolsonaro, com certeza seguir por esse caminho. Minimamente por esse caminho. Minimamente. Jair não brinca em serviço. Mas o Dilma, eu fico com medo. Ele não vai ganhar nada com isso. Eu quero saber o que a gente vai ganhar com isso. Ele falando. Pra você ver, né? Que o cara, essa história que ele vai fechar com dois. Ele tá tentando só. Ele tá tentando entregar tudo por dois lados e não brigar com ninguém. É só isso. É uma piada, rapaz. Olha a própria turma da Globo News. O ponto é que não existe excepcionalidade em relação ao Brasil. Os Estados Unidos pode ficar irritado? Pode e tende a ficar. Mas que isso vai gerar um rompimento, o Brasil vai... Não chega nesse ponto. Eles entendem que os países têm seus interesses. Imagina que o Brasil o presidente do Brasil não vai visitar o maior parceiro comercial com superávit comercial, inclusive. É óbvio que vai. Seria estranho se não fosse. Tá certo. É isso aí. Olha, o Otávio tem a palavra. Não, Júlia, qual foi a leitura que você fez da foto do presidente Lula? É que ele tá com um óculos, né, de realidade, um óculos de realidade virtual. Virtual. Isso, é uma... Olha eu aqui, questão geracional. Fico com medo de falar errado o nome do óculos, de realidade virtual, Thiago. Exatamente, óculos de realidade virtual. Um óculos de realidade virtual e ele não tá com os olhos aparecendo. Então, a leitura que eu faço disso é como se ele não estivesse vendo a questão que está em jogo, entendeu? É uma leitura... que é óbvio, a imagem tá aí, você faz a leitura que você quer da imagem. A minha leitura é essa, por isso a força dessa foto. Faz sentido? Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Agora, é um erro tirar a foto, né? Porque aí a foto ganha importância. Nesse mundo digital, isso é uma regra básica. Achar que vai tirar, né? Vai tirar a foto fingindo que nada aconteceu. Exatamente. Deixa eu ver se vai ficar bem ruim aqui pra ver.
Tá bem ruim. Mas é o seguinte, o Dilma postou uma foto, um óculos de realidade virtual. E aí ela falando, né? Tá parecendo que o Dilma tá no mundo da lua, não tá vendo tudo que tá acontecendo ao redor dele, o mundo caindo. E ele apagou a foto. Quem apaga tem algo a esconder. Se ele não tivesse nada contra, ele tinha mantido a foto, né? Essa história que o Dilma vai fechar, que agora vem o Dilma comunista sempre, balela, não cai nesse conto do vigário. O Dilma é o encantador de serpentes. No final do dia, é isso daí. Mas vamos adiantar que tem muito mais coisa. O dossiê não é isso aqui não, irmão. Isso aqui é só a introdução. Presta atenção. Começar aqui pela Haddad, pela passar vergonha. Lá no país onde estão a sede, né, das empresas, Shopee, AliExpress, né, Shein. Vocês falam da Shein como se eu conhecesse. Eu não conheço a Shein. O único portal que eu conheço é o da Amazon. Porque eu compro todo dia um livro. Ah, meu Deus, como ele é culto, Haddad. O Haddad não conhece nada de pobre, gente. O que eu escutei sobre o Haddad, de pessoas aí ligadas ao mercado, é que às vezes o Haddad vai para um lugar ou outro e ele conversa, às vezes, em inglês. Pra não encher o saco. E as pessoas ao redor não conseguem entender o que ele está conversando. Essa é a soberba do Haddad. Ministro diz não conhecer a Shein, mas devia. Um relatório do BTG Pactual no início do ano mostrou que a empresa faturou 8 bilhões de reais no Brasil em 2022 e deixou no chinelo outras varejistas. Falta um pouco de humildade, né? Mas o PT e humildade não dá para andar juntos. Aí veja, aqui eu não vou dar play no vídeo, mas a Cantanhede só repercute ainda mais o assunto, mostrando o que está todo mundo vendo, o caos e como o governo está apanhando. A quantidade de porrada que o governo toma é proporcional ao choro do Felipe Neto nas redes sociais. Felipe Neto só aparece agora para defender o PT. Aí tá lá, né? Deu confusão no Palácio. Deu. Sobre isso, rolou até um comunicadozinho interno, né? O Paulo Pimenta ela falou: ó, esse negócio tá ruim, tem que resolver de uma vez por todas a comunicação. Qualquer anúncio agora tem que passar pela Casa Civil, tem que passar pela SECOM, porque tá o caos, estamos apanhando sem parar. Estamos apenas sem parar. E a Cantanhede na fala dela diz, ó, pô, só 39%, né, estão aprovando desgoverno. E grande parte das pessoas, desses 39%, fazem compras aí na Shein. Pegando aqui o bonde na Globo News, o André Trigueiro, membro da Globo News, postou o seguinte, né? Lembrando que o André Trigueiro deve ter um salário milionário. Trabalha na Globo, né? Povo indignado com taxação de produtos baratinhos importados de lojas virtuais, né, do Oriente. Mas ninguém quer saber por que são tão baratinhos. Exploração de mão de obra? Ausência de direitos trabalhistas? Baixo custo de energia suja do carvão mineral? E a concorrência desleal com a nossa indústria? Bom, tudo isso junto é tão natural que todos queiramos adquirir produtos mais baratos, mas que quase ninguém se interessa em investigar porque certos produtos dão a volta ao mundo e ainda assim tem um preço final tão acessível. Explica em parte a nossa crise civilizatória. E aí a Malu Gaspar, do Globo, colega de trabalho do André Trigueiro, comenta o seguinte, ó: eu compro na Shein, junto pontos e às vezes ganho desconto. Hashtag pronto falei. Pessoal, essa história que a exploração, isso, aquilo, outro, pode ainda ter, pode, mas as coisas mudaram muito. Mudaram muito. Eu digo pra vocês porque o primo de minha mulher, ele mora lá. E você acaba conhecendo algumas pessoas aqui, não os super ricos, né, que vêm imigrar, mas muita gente que conseguiu escapulir de lá, veio pra cá. Muitas coisas assim que deixam eles chateados. É mais a questão de liberdade. Mas não é esse caos que estão tentando pintar. Eu não conheço o mundo. Não conheço o mundo, nunca rodei. Vim pra cá e desde o dia que eu cheguei, eu tento ser extremamente grato a Deus. E todo dia eu tento enxergar cada dia que eu vivo aqui como mais um dia de férias. Eu gosto do Brasil. Gosto de verdade. Já pensei um momento ou outro voltar, mas tem algumas complicações, né? Vocês devem ver de vez essas coisas. E nesse tempo, assim, eu nunca viajei, não conheço a Europa. Não, gente, eu literalmente só conheço Brasil e Austrália. Até que em 2019 eu fiz uma viagem. Eu tava pensando onde tirar férias. E juro pra vocês. A última vez que eu fui no Brasil
foi para usar a passagem que eu já tinha. Porque quando eu vim para cá na primeira vez, você tem que comprar a passagem de ida e volta. Aí já que eu já tinha a volta, né? Eu comprei só a ida. Né? Porque pagar a passagem toda é meio complicado. Gente, juro para vocês, em 2019, eu fui na Tailândia. Eu e minha mulher ficamos 10 dias na Tailândia. Botando o valor de passagem de avião. Ficamos no hotel 5 estrelas. Olha como eu sou rico. Comi na rua todos os dias. Comprei um par de tênis. Fiz um boné que o cachorro comeu, um boné amarelinho. Faço Brasil great again, né? Grande de novo, tipo aquele dos Estados Unidos, mas do Brasil. Fui no cinema lá. Passeei. Só peguei o Uber pra cima e pra baixo. Eu gastei no total na viagem em dólar australiano, que é bem mais barato que o dólar americano, $2.600. Eu e minha mulher, 1.300 cada um. A passagem de avião naquela época, que era barato, era 1.500 para ir e voltar no Brasil. Com tudo, todas as minhas compras. Eu gastei menos do que só a passagem de avião para ir e voltar para o Brasil. Quando eu cheguei na Tailândia, o que foi que eu enxerguei? Eu passava de carro, tinha sapato, tênis da Nike, de marca, Adidas, original, na porta de consultório médico. No meio da rua mesmo, assim. Pensava a avenida de tua cidade. Porque tem a tradição de deixar o sapato lá de fora. E ninguém rouba a gente. Isso em Bangkok, capital. Eu vi com os meus olhos. Não tô falando que eu vi na internet. Eu vi com os meus olhos. Eu tava lá. O que eu vi é que a comida lá, dizem que a comida no Brasil era barata. Pessoal, eu consegui almoçar lá com R$5. E o meu almoço lá era macarrão com frutos do mar. Uma Coca-Cola de meio litro no restaurante, normalmente é mais caro, não é latinha 300, de meio litro. Eu lembro que eu pagava menos de R$2. Eu tava falando conversando pro Brasil. Eu falei, meu Deus, aqui é barato demais. Aí você fala, mas o salário lá deve ser uma porcaria. Quando eu fui, esqueci o nome da moeda, eu fiz a conversão, o salário dava mais ou menos R$2.200, o salário mínimo. Então, eu vi um país que eu andava na rua, eu me sentia mais seguro do que em Feira de Santana. Eu vi um país onde o salário mínimo era maior do que o do Brasil e que o preço de tudo lá era mais barato do Brasil. Os preços dos eletrônicos lá ainda eram mais baratos do que aqui na Austrália. Não comprei nada, mas era mais barato. Era mais barato. O Brasil é o caos. E o cara quer usar aquele argumento. Eles estão usando carvão. Eles usam carvão. A fábrica não usa carvão. Essa é a turma da Globo News. Em que planeta a gente está vivendo? Tudo no Brasil é mais caro. O salário é menor. A violência tomou conta do país. E a turma tá em Nárnia. Estão em Nárnia. Ou a Globo fecha, ou o Brasil não tem salvação. A Globo é inimiga do país. Não tem como mais. Eu não aguento mais ver nada da Globo. Eu tô ficando louco. Espero que surja um político no Brasil só pra lidar com a Rede Globo. Não dá. Já falei muito, né? Ainda não cheguei na parte que eu quero no vídeo de hoje. Meu Deus do céu, vamos acelerar. Isso aqui, nossa, isso aqui lavou minha alma. Vamos falar assim, óbvio que não. Felipe Neto tomou um fact-check no meio da lata. No meio da lata. Tentando passar pano pro governo, tomou um fact-check no meio da lata. Isso não é verdade. Receba, Felipe Neto. Tá lá, né? O Twitter classificou como falsa postagem do Felipe Neto, né? O influencer reproduziu a versão do desgoverno em sua conta na rede social. E aqui, para mostrar a hipocrisia desse cidadão, se você quiser mandar um print pro seu amigo picanheiro que gosta do Felipe, do Foca, ó, tudo que eu comprei na Disney com R$18 mil. Será que ele pagou imposto de importação quando ele voltou? Ele passou batido na alfândega, hein, campeão? E aí, campeão? E aí? Pagou ou não pagou? Um impostinho, tem como comprovar? Bacana, né? A Duquesa do TAC diz, ó, por exemplo, esse daí, né, se fosse hoje, Felipe Neto teria desembolsado apenas R$6.545 pelos R$18 mil de tranqueira, o que dá uma alíquota de 36%, bem menor que os 60%, né? Bom almoço para vocês. Esse é o cara que quer que vocês paguem imposto. E aí, a UOL, falando óbvio, fim de isenção vai encarecer importados da Ásia em 60%, estimam analistas. Ah, e tem aqui, né? Para não restar dúvida nenhuma. AliExpress, Shein e Shopee. Imposto deve ser pago pelo cliente e não pela empresa. Imposto cobrado nas compras feitas no exterior não é responsabilidade das plataformas de comércio. A afirmação é das 3 principais empresas de comércio, né? Shein, AliExpress, Shopee. As companhias deixam bem claro, a conta desse imposto deve ser paga
pelo cliente. E definir. E vamos lá. Eu acho que o Haddad quer taxar tudo pelo bem da economia brasileira. E ele vem trabalhando para colocar o Brasil no buraco, né? Só pode. Que as medidas do Haddad não dá para concordar com nenhuma. E aí, a turma do Estadão vem contar o seguinte. Haddad lança em maio pacote verde. Lá vem o pacote verde. O PT tá aficionado no verde. Para impulsionar a economia com ações sustentáveis. Beleza. Vou ler o que eu já grifei. O pacote verde inclui incentivos para o mercado de crédito de carbono. Bacana. Crédito de carbono. Olha qual é o pacote verde. Crédito de carbono. O primeiro eixo é o de incentivos econômicos, onde está inserido o mercado de crédito de carbono ou títulos verdes, que podem ser adquiridos por empresas que emitem gases nocivos à atmosfera. O dinheiro usado nessa troca vai para a conservação de florestas públicas ou privadas. A ideia é elaborar com o Banco Central uma taxonomia verde, ou seja, uma classificação que permite identificar quais atividades contribuem com impactos positivos para o meio ambiente e quais oferecem riscos. Com a União... Olha isso aqui agora. Olha a vassalagem. Como a União Europeia é a região do planeta mais desenvolvida nesse tema e com negócios com o Brasil, o provável é que os parâmetros internos sejam definidos por meio dessa referência. Você entendeu o que está falando? O pacote verde do Haddad, quem vai dar diretrizes são as normas europeias. A gente não manda em nada. Aí volta a questão aí do mundo internacional. Se o Dilma fosse nos Estados Unidos para falar assim, não, eu abracei a agenda verde. Bolsonaro abraçou a agenda verde. Como assim? Bolsonaro tocar fogo na Amazônia? Não. Bolsonaro abraçou a agenda verde. Bolsonaro falou, ó, o Brasil é o país do mundo que mais protege as suas florestas e sua vegetação nativa. Vocês não. Bolsonaro saiu da posição de criticado para a posição de crítico. Se o Dilma tivesse amor pelo Brasil, ele ia estar cobrando os outros países a tomarem ações e não o Brasil. Assim, os acordos para o Brasil é só perde. É perde e perde. A gente perde e perde de novo. Tudo no Brasil a gente perde 2 vezes. A gente não ganha nada. Aí a matéria tem aquela palavrinha que aos olhos mais simples pode passar batida. Mas não o meu. Não porque eu seja mais inteligente nem nada, mas porque a gente já comentou sobre isso em vídeos passados. Adensamento tecnológico. O segundo eixo da proposta do Haddad. Olha, o pacote verde. Esse aqui, não esqueça. Esse aqui é o pacote verde. O segundo trecho, né? O segundo eixo do pacote verde é o de adensamento tecnológico do setor produtivo, que engloba a Revolução 4.0. O que seria isso, Haddad? Revolução Verde 4.0. O que é isso aqui? Conceito que envolve a aplicação de tecnologias de dados e automação para aumentar a eficiência e a produtividade nas empresas. Dados. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Se prepara, já é oficial. A Embrapa vai ter selinho para comida do bem. E aí você vai ver esses dados da Revolução 4.0 para saber qual comida do bem, qual pode vender e qual não pode. Segura! Estamos chegando lá. A Revolução 4.0 é esse daqui, ó. É a ideia do senhor Klaus, do Fórum Econômico. Aquele cara do grande R, assunto polêmico. E sabe quem foi que no Brasil escreveu o prefácio do livro do Klaus sobre a Revolução 4.0? João Dória. João Dória, ele mesmo, na época era prefeito. Aí vejam só como são as coisas. Essa daqui foi uma matéria que eu trouxe em 2020. Vídeo 421. Que esse vídeo foi removido, porque o assunto era aquele ali, era polêmico, eu tava comentando de forma bem aberta, né? Na época a gente era menino novo, não sabia, tava verde ainda, não tinha amadurecido, não aprendeu como é que funcionava as regras do jogo, agora a gente já sabe. Vamos na manha. E aí, em 24 de novembro de 2020, a Gazeta do Povo, né, o Rafael Salvi escreveu essa nota.
Mal sabia ele que algumas das coisas que ele estava falando já estavam sendo desenhadas, mas ele ainda não sabia nomeá-las. Mas os nomes já existiam. E algumas iriam aparecer nos próximos anos, gente. E vocês vão ver assuntos que comentamos diariamente agora, né? Semanalmente, pelo menos, aparecendo ao longo da matéria. O conceito. Mas agora a gente tem um nome. Olha que matéria interessante do ponto de vista histórico. O Plano Mundial para impor o capitalismo verde. As duas primeiras palavras, né? Começa com G e com R, era o nome do vídeo que saiu. Era um dossiê. 421, o dossiê, as duas palavras. Não é segredo para ninguém, ao menos não deveria ser, que os progressistas, ou seja, a esquerda, utilizam a pauta ambiental para avançar sua agenda revolucionária. Todo mundo hoje em dia sabe, né? Vocês estão cansados de me ouvir falando isso. Um plano que, de acordo com o Klaus, do Fórum Econômico, todos os países dos Estados Unidos até os comunas do Oriente devem participar, todos os setores, desde petróleo e gás até a tecnologia, devem ser transformados, né? Tem que parar combustível fóssil. Energia limpa, verde. Em junho deste ano, de 2020, segundo reportagem do Le Figaro, Schwab, para angariar apoio, se reuniu em uma conferência virtual com o príncipe Charles da Inglaterra, o secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, do FMI, o especialista de economia do clima, o Lord Stern, que é um cara que o Soros citou naquele texto dele, que ele fala do Brasil no evento lá em Munique. Olha que engraçado. E os chefes da Mastercard e da Microsoft, que você precisa de tecnologia, você precisa de dados. Comentando nos últimos dias, por exemplo, eu comentei nessa época, não sei se nesse vídeo em específico, como a Mastercard estava desenvolvendo um algoritmo. Estava. Em 2020 eu comentei, olha, em 2020 eu comentei que a Mastercard estava desenvolvendo um algoritmo para mapear a sua pegada de carbono, ver o quanto você gastava, né, de carbono nas suas compras. Na semana passada comentamos como o C6 Bank, que já está no Brasil, agora tem isso. Você faz a compra e mostra lá o carbono que você gastou e como compensar. Isso aqui era 2020. Olha como as coisas já avançaram. Isso aqui já não é mais, né, suposição, já virou realidade. E também representante da juventude como Vitória Alonso Pérez, engenheira uruguaia, criadora de uma tecnologia para geolocalização de gado em cima da carne. A partir daí, ele desenvolveu toda uma crítica aos modernos sistemas de produção que são baseados apenas no lucro. Não é mais só lucrar. E eu falei isso para vocês, deve ter 1 ou 2 semanas, que eu falei, pessoal, um amigo meu, mercado financeiro, falou, você abre esses fundos, ninguém tá falando de dinheiro, de lucro. É cultura da empresa, nossa filosofia, ninguém mais fala em lucro. Os grandes fundos, ninguém mais fala em lucro. Isso aqui era 2020. O Schwab está falando, ó, esse é o novo direcionamento. Um sistema neoliberal desenvolvido, né, após o segundo, que acabou por gerar desigualdade e mudanças climáticas. Esse capitalismo que não é baseado apenas no lucro, ele já existe e já tem um nome. Quem batizou foi o Larry Fink, da BlackRock. Capitalismo de stakeholders, onde você para de olhar para os shareholders, que seriam os acionistas, você para de olhar para os donos da empresa, os acionistas, né, o lucro, e você começa a olhar para os stakeholders, seria qualquer pessoa que pode ser impactada pelaquela empresa. Do cliente ao fornecedor, passando pela sociedade, ou seja, tudo. Você sai da visão do lucro para isso aqui. Desde 2020. Olha como as coisas já aconteceram, já foram avançando. E o Haddad está aí. Revolução 4.0, batendo continência para a agenda do Ocidente. Aí quer vir me falar que o Dilma agora ele vai abraçar a Rússia, o BRICS? Meu Deus do céu, em que planeta a turma está? Aqui é medida real que está sendo implementada no Brasil. Sabe que esse problema pode ser resolvido por um sistema capitalista mais virtuoso. Capitalismo de stakeholders. Se for implementado, né? Para isso, olha só, empresas adotariam de forma voluntária métricas, né? Números, metas, informações não financeiras aos relatórios anuais das empresas nos próximos 2 ou 3 anos para que se possa medir o seu desempenho, sem que o lucro seja deixado de levar em conta numa perspectiva a longo prazo. Informações. Que indicadores são esses, rapaz? Eu tô com 3 letras na minha cabeça. Tô com 3 letras. Essa matéria é de 2020. Basicamente, qual a diferença salarial entre gêneros? Né? Equidade. Quantas pessoas de diversas origens foram contratadas e promovidas? Equidade.
Que progresso a empresa fez para reduzir suas emissões de carbono socioambiental, né? No environment, né? Letra E de environment, meio ambiente, né? Quanto a empresa pagou imposto globalmente? Governança, isso é meio estranho, hein? Mas por global. E outras. Uma curiosidade, neste artigo, a palavra país não é mencionada uma vez sequer. Parabéns para quem já chegou na conclusão. São os indicadores SG. São os indicadores SG. O Klaus Schwab falou, precisa do capitalismo de stakeholder atrelado a métricas. Que métricas são essas? Métricas SG. Essas serão as métricas que vão falar quais são as empresas do bem e as empresas do mal. E esses são os critérios. Esqueçam o lucro. Vamos partir para o controle. Não precisa mais de dinheiro. Eles dominam tudo. A BlackRock tem... Até o Monark fala isso. Falou no Pânico. A BlackRock tem mais de 10 trilhões de ativos. Se você pegar todo o dinheiro impresso no mundo, dá 7 trilhões. 10 trilhões. O Brasil não tem isso de PIB. 10 trilhões. A BlackRock é dona de basicamente todo o planeta. Uma das principais medidas para esse futuro verde é descarbonizar economias inteiras, que é a pauta da Marina, do Haddad, como demanda necessária para impulsionar a recuperação econômica e criar bons empregos. Volto a falar, esse texto é de 2020. Olha como o que o Klaus queria fazer naquele momento, olha como esse assunto avançou até agora, em abril de 2000. Olha só, isso agora faz parte do nosso dia a dia. Em menos de 3 anos, porque esse texto é do final de 2020. Descarbonizar economias inteiras. Aí o plano inclui mudar a recuperação econômica, desenhar contratos sociais, blá blá, conduzir a quarta revolução. O que o Haddad está no segundo eixo do pacote verde do Haddad. Isso aqui também estava no programa de governo do Dilma e na carta que a Marina entregou para ele. Eu tô lembrando disso agora porque eu comentei também em vídeo. E o último parágrafo da matéria, todos esses tópicos são divididos em subtópicos que incluem modificações no sistema financeiro e monetário. Vamos mudar o sistema financeiro e monetário. Não necessariamente desdolarizar significa que o Dilma vai cortar para lá de lá, né? A gente não sei o que vai acontecer. E na tributação. Tributação tá o assunto do momento, né? Falando da Shopee, mas tem algo a mais. No primeiro tópico, ou fim do racismo sistêmico no segundo, né? Se tratando de tributação. Não, segundo tópico, desculpa, é ali, ó. Redesenhar contratos sociais, habilidades de trabalho. Olha só que interessante, eu nem tinha percebido isso quando peguei a matéria, ó. Onde acho? Desculpa. Modificar o sistema financeiro e monetário e a tributação, ou seja, ó, criar um arcabouço fiscal, né, sistema financeiro, etc, tudo mais, e tributação, reforma tributária para moldar a recuperação econômica. O que é que o desgoverno está falando? O arcabouço fiscal, a reforma tributária vão ajudar o Brasil a se recuperar. Olha como as coisas se encaixam. Exatamente no tópico. E o segundo, né, quarta revolução industrial, etc, tudo mais. E aí vamos só um pequeno trabalho de rememorar, relembrar notícias recentes. Tributação. Vamos falar de tributação? 2 de janeiro deste ano. Reforma tributária deve regulamentar mercado de carbono, diz a Marina Silva. Dia 17, em Davos, lá com o Fido Soros. Em Davos, Marina fala em mercado de carbono e constrangimento ético. 21 de fevereiro, FEComércio, né? Olha só as empresas de forma voluntária. Vão pedir à Marina regulamentação de mercado de carbono. FEComércio de São Paulo pede à Marina regras claras para a criação de mercado de carbono. No dia 22, né? Pediu. Dia 3 de março, o AP, que é o secretário da reforma tributária, ele diz que o imposto do carbono é discutido na reforma tributária. Simone Tebet, 4 de abril, comentamos semana passada, eu acho. Tebet prevê volta do imposto do pecado, blá blá blá. Claro, a ministra apontou que é possível gerar novos incentivos fiscais para empresas sustentáveis. Um tributo verde. Marina Silva defende que a reforma tributária considere mecanismos de baixo carbono. Brasil quer ser o endereço dos créditos de carbono. Está no primeiro eixo do pacote verde do Haddad. E aí, a quarta revolução que precisa de dados, e eu falei para vocês, para deixar aqui de forma bem clara, exemplificada o assunto, olha que matéria sensacional, soja de baixo carbono, terá diretrizes e o selo. Aquele selo que só vai poder comprar e vender quem tiver. Não assim, né? Mas
Quem tiver o selinho vai ter prioridade de compra. É complicado, viu? Tá lá. A Embrapa está elaborando a metodologia para quantificar a emissão de carbono. Então, você tem que conseguir os dados. Os dados que o Haddad está lá no segundo eixo do Haddad da Revolução 4.0 do seu Klaus. Você precisa dos dados. Estão atrás dos dados para poder quantificar. A iniciativa apresentada ontem pela Expo Londrina busca dar uma resposta à pressão de governos e consumidores pela redução do impacto da principal cultura brasileira no clima. Gente, quem que tá cobrando isso? É porque a Europa mandou? O Biden mandou? Mas não. O Dilma agora vai fechar os comuns. Pelo amor de Deus, viu? Para de acreditar na Rede Globo. A ideia da Embrapa é que o selo da soja de baixo carbono torne-se como, olha só, é um aval. É um aval para que o produtor rural obtenha vantagens financeiras, como facilidade no acesso a crédito, ou via pagamentos por serviços ambientais. O Brasil hoje já vive uma crise no crédito. Já pensou? O Brasil está na crise. Aí a crise piora, porque para ter acesso privilegiado a crédito tem que ter o selo. Tem que ter o selo. O projeto inspira-se na marca Carne Carbono Neutro, também desenvolvido pela Embrapa em parceria exclusiva com a Marfrig. Olha só, né? Tinha que ser um grande produtor. Tinha que ser um grande. Coitado do pequeno para se adequar às regras. No caso da soja, porém, a estatal vai desenvolver metodologia e o selo com várias empresas da cadeia, como a Bayer, né, e várias outras, ou seja, empresas multinacionais, né, ligadas ao imperialismo. E algumas que a própria BlackRock é acionista. Mas que coincidência, rapaz. Mas o Dilma não. O Dilma traiu o Ocidente. O Dilma agora não é mais vassalo do Partido Democrata, né? Tá aí, é simplificado pra vocês verem. Essas são ações reais, estão acontecendo. Não é falatório, não é acordo que vai voltar debaixo do braço. Isso aqui tá acontecendo. Tá aí, pra quem quiser ver. O principal desafio, porém, deverá ser garantir uma forma de monitorar, auditar as informações sobre as emissões de carbono e cada produtor, né? Quem é que vai certificar? Quem que vai ser o certificador? E vai ter que pagar por isso, né? O plano é que as certificações sejam conduzidas por empresas especializadas, que eu garanto que não é de nenhum pé rapado, não é do seu Zé, não é de nenhum bolsonarista, né? Eu quero saber que as empresas serão... Vai ser a Verra, aquela internacional? Vai ser quem? Alguém tá ganhando, né? E para deixar claro, gente, que o produtor não vai ganhar nem um único centavo com isso, só vai encarecer. Ó, na visão dos produtores, a certificação será mais importante para dar liquidez à produção, ou seja, facilitar a venda, do que propriamente aumentar os ganhos. O selo pode abrir mercados, dar um destaque à nossa produção, mas ganhar dinheiro tá gastando a mais. Você está se adaptando. É bacana, temos que salvar eu sou a favor de salvar o planeta, etc, tudo mais. Aqui só para comentar, ó, onde é que tá a esquerda brasileira, ó? A gente comentou sobre aquela Rede Futuro, né? O Foro de São Paulo Gourmet, Rosinha, Pauta SG. Tá lá, se encontraram, o Boulos estava lá com a galera, né? E o Medeiros do PSOL vai estar no topo da hierarquia desse grupo, né? Tá na coordenação executiva da organização. E eu tô falando, ó, o PSOL é o partido da esquerda hoje, é o partido que mais cresce, é um partido que tem uma agenda. Não vai dar pra comentar os últimos temas do Haddad, mas acho que tá de bom tamanho para vocês botarem a mão na cabeça e ficar se perguntando o que está acontecendo com o Brasil. Será que ainda tem salvação? É muito pior do que... Sabe, se fosse só quebra-quebra, já era um absurdo. Já tá um absurdo. A gente tá vendo o abismo, né? Cada vez mais próximo. Mas além disso, tá vendo aí o pacote verde do Haddad. Você acha que isso vai lhe ajudar? Você acha que isso vai impactar como o pequeno produtor? O pequeno e o médio proprietário rural? Como isso vai impactar a agricultura brasileira? Isso aqui é a soja. Já tem pra carne. E a Marfrig, hein? Podia ser JBS. Também ia ser muito engraçado. Ia ser mais engraçado ainda. Esse tema me deixa muito aflito, né? Vocês já devem ter percebido, eu sempre tô batendo nessa tecla. Ações reais do que tá acontecendo. E isso tudo no cenário. Eu fico perguntando quem está aí por nós. Fico cada vez mais decepcionado com os nossos deputados. Você não vê esse tipo de assunto sendo debatido pela direita? A gente é passado para trás nesses debates. A pauta da Lava Jato, que a gente podia debater algumas coisas, como a insatisfação real e justa da direita em relação a diversas coisas que envolvem o judiciário brasileiro. Mas agora a pauta da Lava Jato que voltou é, vamos pra cima do Moro, etc, tudo mais. Saiu já da mão da direita, ninguém mais discute isso. E aí a gente fica naquela disputa de lacração, rindo da Dilma quando ela tá certa. Ai, que sofrimento, viu? Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Amanhã
Então, uma notícia boa para quem se inscreveu, né? Amanhã sai o Atlas, fevereiro, versão melhorada para fazer valer todo o apoio que vocês estão dando. Tô falando que se vocês apoiarem, eu vou reinvestir cada vez mais para a gente realmente ter uma iniciativa para guardar a história. Do mesmo jeito que a história do Jair foi guardada lá atrás e a gente pôde relembrar 2018, aqueles vídeos do passado, eu vou tentar contar essa história. Para lá na frente, tipo essa matéria de 2020. Ó, rapaz, olha como as coisas aconteceram. E é isso. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Mas acima de tudo, vai lá no Telegram, pega os vídeos que eu mandei no vídeo hoje, vai estar lá. Dá uma assistida no vídeo ao Talk Show. Assiste esse em específico. É sobre a agenda woke, tem tudo a ver com esse assunto aqui, inclusive a ver com comida. E algumas coisinhas extras que é mais polêmico para comentar aqui, mas lá dá para comentar outro canal e lá tá de boa. E compartilha esse vídeo, me ajuda a chegar a 800 mil inscritos, não vai cair teu dedo também. Se der, se não der também tá de boa. E espero poder estar aqui amanhã também, vocês. Os vídeos estão sendo mais tarde, porque ontem o YouTube tava horrível. É um problema mundial na plataforma. Valeu, meus amigos. Fui.